Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora. Que Deus possa estar abençoando ricamente você, a sua casa e a sua família. Estou num bate-papo aqui com o pastor Silvio Fernandes. Pastor Silvio Fernandes, muito conhecido na cidade de Votorantim, na cidade de Sorocaba. Ele é consultor também, né? Gestor, né? Da Silvio Fernandes Consultoria, né? É, A gente vai estar falando de tudo um pouco, né? Eu posso falar muito do pastor Silvio porque na década de 80 ele começou a fazer santuário na minha casa. Eu morava no bairro do Curtume, bem na entrada ali de Votorantim, vindo da é. Barcelona. E ele era, acho que era obreiro, você era obreiro, né? Chamava de obreiro, na Ele era época. obreiro da igreja do Evangelho Quadrangular aqui da cidade. Nós estamos em Votorantim aqui gravando, né? É, Na época era o pastor Tomasi que tomava conta, né? O pai da sim. pastora Vera. A Sra. Vera também. E assim, eu para mim é gratificante estar aqui do lado dele, né? As primeiras pessoas que lançaram semente do evangelho na minha vida. Então eu gostaria de aproveitar um pouco, bater um papo com esse amigo aqui, né? Que legal. Amigo, colega, pregador do evangelho. Então, pastor Silvio, seja bem-vindo na minha rede, a Rede Noronha, que Deus colocou no meu coração de estar compartilhando o Amém. evangelho sem bandeira denominacional. Falar Perfeito. aquele evangelho que Jesus pregou lá 2000 anos atrás. Né? Bacana. Aí, se você, meu irmão, da quadrangular, da batista, da metodista, da presbiteriana, católico, olha, você que é cristão e segue o Cristo, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado com esse bate-papo de Ai, duas que bom. pessoas que amam a Jesus e que Amém. gostam de falar, né, da salvação na pessoa de Cristo. Amém. Pastor Silvio Fernandes, olha, a Rede Noronha está aberta para o senhor Opa, dialogar, falar desse tempo bom que foi, puxa vida. né? História A boas. década de 80, do pastor Tomás e pastora É, Vera, a igreja do Evangelho Quadrangular, assim, estendendo tenda para tudo quanto é lado, é. pregando o Evangelho. Hoje é muito difícil a gente entrar num lar de tem pessoas batista, presbiteriana, assembleiano, falar, puxa, a minha família não foi evangelizada pela igreja do É, Evangelho é Quadrangular, né? verdade. História bonita, né? Verdade. Ó, pessoal, legal estar com vocês aqui com o Jefferson Noronha. Já de bom muito tempo a gente se conhece e feliz por esse trabalho que ele está fazendo aqui através da rede, né? Trazendo sempre a público posicionamentos bíblicos, né? E também, acima de tudo, a gente anunciar o evangelho. Mas é verdade, acho que foi em 93, 94. Eu tinha 18 anos, 93 para 94. Depois eu fui para o seminário, né? Mas aí nós tínhamos um trabalho da Evangelho Quadrangular, pastor Antenor Tomás na época, pastora Vera, pastor Celso e tantos outros pastores ali. Alcançou bastante mesmo, né? Acho que chegou a ter mais do que 130, 140 santuários na casa, que eram cultos na casa, né? E eu dirigi alguns aqui. Eu dirigi na Filomena Vasques, dirigi um também na Santa Helena, e dirigia lá da casa do Jefferson, e depois outros que eu fui substituir, né? E era tão gostoso, eu tenho essa raiz ainda, eu gosto desse culto doméstico, esse culto da casa, essa coisa de estar com poucas pessoas conversando, falando de Deus, né? Acho que isso é bem, é a essência do que é o cristianismo, né? Como o Jefferson colocou, além de qualquer coisa denominacional, né? Porque o Jesus é o que faz importante no nosso meio, né? E o resto a gente vai levando aí. Bom, então é isso, estou à disposição, seu pessoal também. A gente vê que esse trabalho de santuário, igual você citou aí, nas outras denominações eles falam ponto de pregação, né? Aham. Mas é um trabalho importantíssimo para a igreja, né? Hoje acho que é célula que eles falam, né? É, é. Eu vejo assim, a visão até foi uma coisa interessante. Eu me converti na década, né, Jesus me alcançou na década de 80, na verdade foi em 81. Apesar de eu ter ido já à igreja quando eu tinha meus 14, 15 anos, 70 e alguma coisa, 75, 74, por aí, já com o pastor Antenor Tomasi. Mas em 81 Jesus me alcançou, fui batizado na igreja, e foi uma visão que ele teve, né? O pessoal que é remanescente desse período aí vai lembrar que ele falava isso, a pastora Vera também comentava muito sobre isso, né? Que ele teve uma visão e que ele pegava peixes, né? Peixes assim, lançando rede. Surgiu nesse período o
esses santuários de Cristo no Lar. E também pouco depois surgiu Escolinha de Jesus, também que eu dirigi ali no Jardim Serrano, que era como fosse uma escola bíblica dominical para criança. A gente usava flanelógrafo, né? E uma coisa que era uma marca muito interessante, viu? Agora que eu me lembrei, a gente levava pirulitos. Então Você lembra dos pirulitos? Nossa, o que me segurava no santuário eram os pirulitos que levava. Você tinha quantos anos aí? 83? Era 82, 83, acho que eu tinha 12 anos. Nossa. Acabava a parte do culto, a gente fazia uma abertura, uns cânticos, né? Uma pequena pregação, era durante 1 hora, né? Aí a gente orava pelos enfermos ali. O pastor Tomás ensinou a gente a fazer uma abertura de uma corrente, né? Que era no santuário, primeiro elo, segundo elo no sábado, terceiro elo no domingo. Então eles oravam isso na igreja, né? E aí tinha um momento com as crianças, com os menorzinhos ali, que a gente cantava dois cânticos para as crianças e dava pirulito, né? Era muito comum você ver o obreiro da igreja voltando para a igreja, porque acabava o culto perto das 8, a gente corria para a igreja ainda. Olha que doideira como era aquela época, gente. Segunda, quarta e sexta, reunião de oração. Terça e quinta, estudo bíblico. Sábado, domingo, culto à noite. E domingo de manhã a gente já chegava às 8 e saía da igreja perto de quase meio-dia. Evangelizava no domingo à tarde e depois do culto à noite, aí em frente, perto do antigo Banco do Brasil, que funcionou um tempo ali, a Elisson. A gente ficava ali, porque tinha muita gente que ia nos lanchonetes ali, a gente fazia. A primeira igreja do pastor Tomás foi no centro ali, me parece que foi naquela entrada do lado do barbeiro ali, que tinha uma entrada, tipo uma viela que entrava no fundo lá, né? Durante muito tempo, à frente foi a Mercadinho dos Calçados, se eu não me engano. É isso. E você tinha um corredorzinho e ela ficava atrás. Isso, é isso aí mesmo. Mas o ministério mesmo, hoje eu não estou mais na quadrangular, apesar de ter um carinho muito grande pela denominação, pelos pastores que ainda estão. Mas a igreja começou no antigo, hoje onde que tem aqui a praça Zeca Padeiro, que funciona ali, tem um espaço ali de skate, ali tinha umas casas. Eu lembro. Então, começou com um casal ali que era de Sorocaba, na década de 70, não me lembro a data, porque eu vim depois. Depois o pastor Tomás veio, né, que ele veio de Tatuí, se converteu, o pastor Tacone trouxe ele para cá, e ele começou a pregar onde é hoje o Hospital Santa Casa de Votorantim. Tinha umas mangueiras ali, umas pedras. Aí ele fazia culto ali. E chamando as pessoas para ir ali no salão. Eu fui no salão, eu tinha 10 anos, 11 anos. Então nós estamos falando de 75, 76. Nossa. Eu fui alguns anos com a minha mãe, não é? Aí minha mãe não se batizou. E uma cunhada também que faleceu posteriormente, mas também não se batizou. Eu fui o primeiro a me batizar, né? Na casa, depois minha mãe se batizou, minha cunhada e minhas irmãs. Algumas irmãs se batizaram e outros acabaram indo para outras denominações. Mas essa inclusive... Vamos falar assim, época de ouro, né? Era muito legal, cara, porque, vamos dizer assim, o evangelho não tinha tanta essa miscigenação como hoje, infelizmente, tem, que acaba se tornando até uma barreira para o próprio evangelho. Nessa época nós estamos falando que não haviam, apesar de ter iniciado nesse período, as igrejas neopentecostais, né? Mas elas não estavam tão fortes ainda. Isso, aqui mesmo, na região não estava tão forte, né? Então nós tínhamos as igrejas históricas, né? Batista, presbiteriana, né? A própria católica sempre foi a origem, mas Batista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, são igrejas que é chamadas de igrejas históricas, né? Eu me lembro dessas igrejas em Votorantim. Depois começou a aparecer as igrejas, já tinha as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, né? Como outras ramificações, presbiteriana renovada e tal. Mas aí chegou o Evangelho Quadrangular né? Acho que na época de 70, eu não me lembro bem, porque eu vim depois, né? Mas foi um período gostoso, dos santuários. E eu, sinceramente, faz parte da minha vida, não tem como esquecer. Não tem, Eu lembro, porque eu falei para você que eu vi você lá no Procon, né? Então, já lembrei. Daí depois eu, trabalhando por uma empresa de telecom aqui em Votorantim, fui lá na sua casa lá. Daí eu falei, nossa, é para me conversar com ele mesmo, até falar, né? Assim, acho que de tantas pessoas que você acabou conhecendo, se envolvendo, indo em casa, que a gente não tem uma memória tão grande assim, né? É uma verdade. Daí eu peguei e falei, vou conversar com ele. Daí, como é conversando da minha família, das minhas irmãs, né? Daí você lembrou. Então, eu penso, né, que você acho que fica contente de ver uma pessoa igual eu,
assim, com uma família consolidada, Estruturada em ter sido Cristo. transformado pelo poder do Evangelho e saber que você tem um, né? Eu estava até conversando antes com o Jefferson aqui, dizendo o seguinte, a gente como pregador, a gente faz a nossa parte. Eu acho, pode ser que alguém tenha essa, vamos chamar de vaidade, alegria, sim, a satisfação, sim, né? Saber que aquilo que Deus nos usou para ser semeado foi alcançado. Então, às vezes eu encontro pessoas na rua que vêm falar comigo, olha, foi na tua pregação que né? Mas a gente é tão pequeno dentro desse quadro do plano de salvação na vida das pessoas, que como arauto a gente fala. E o legal dessa situação, assim, que nem você eu sabia que já tinha tido essa origem lá no santuário, mas o que Deus fez na sua vida, né, um menino de 12 anos ali, a gente nunca mensuraria, né? Hoje eu encontro pessoas, quando me convidam para pregar fora, na região, eu chego em um lugar em que o pastor fala para mim, puxa, você pregou no acampamento de jovens, eu tinha 12 anos, 13 anos quando fui impactado lá, hoje você está vindo na minha igreja pregar, eu me sinto honrado. Cara, assim, a gente fica feliz, mas esse é o plano de Deus na vida da pessoa. A gente não tem como... Acho que é só felicidade de ter feito aquilo. Exatamente. Mas acho que o homem não pode querer pegar para ele essa glória de maneira alguma. Porque a gente vê que tem alguns pregadores que falam, aquele lá foi eu que ganhei, até aponta com o dedo, né? Aquele é meu filho na ninguém fé. ganha nada, ninguém ganha nada, né? A gente ganha, acho que... entendendo o plano de Deus na vida da gente e podendo falar assim, eu estou contribuindo com isso, eu sou um cooperador, né? Isso. Que a Bíblia fala, né? Que a gente é lavoura de Deus, cooperadores de Deus, né? Eu vejo que é aquilo que o apóstolo Paulo falou, um semeia, outro rega, né? Quem dá crescimento é Deus, entendeu? Então assim, às vezes você tem oportunidade, que nem todas as pessoas que eu preguei evangelho, ou estando na igreja, e a pessoa vem num apelo para aceitar Jesus como Salvador, ou Deus faz um plano na vida, um projeto na vida dela e transforma e ela vem, não tem participação só daquele pregador. Tantos outros que vieram anterior, né? Tantas pessoas orando por aquela conversão. Então é essa situação. Eu vejo assim, ser parte do projeto de Deus na vida das pessoas. Ou seja, envolve tudo, né, pastor? Desde ensinar, aconselhar, orar, levar para o culto. Então é tudo. É desde o pai e a mãe, né? Exatamente. É tudo, né? E o bom é que Deus ele vai buscando essas pessoas, ele vai marcando essas vidas, vai semeando o evangelho. E assim, e a gente vê muitas pessoas hoje em várias denominações. Eu tenho 61 anos, então se pensar que eu comecei na igreja com 15, né? E batizei com 16 para 60, eu sou 45 anos, né? Nossa, no tempo, hein? É um tempo, né? Uma vida, né? É uma vida, e assim, e fico feliz por todas essas pessoas que passaram, por todos os amigos que a gente viu na juventude, muitos, né, vamos dizer assim, e amigos que se tornaram pastores de igreja, estão na mesma denominação, estão em outras denominações, né, mas o importante é que o evangelho está sendo pregado. Exatamente. Né? Esse que é o legal de Votorantim. Essa praça mesmo aqui, Noronha, eu estava... Quando eu passo, às vezes eu venho brincar, nós estamos na Praça José Emílio de Moraes, né? Aqui perto da fábrica Votorantim. Eu me lembro que quantas vezes eu vinha com um grupo de evangelismo e parava aqui vários ônibus, não sei se você lembra disso, parava vários ônibus da São João. Era tipo um ponto final ali, né? Então, mas esse que eu estou falando era um ônibus que as pessoas saíam 1h30 da tarde para ir para casa, eram funcionários da empresa. Aí a gente chegava, eu me lembro que tinha alguns amigos, não vou citar o nome de nenhum, porque senão eu vou esquecer do outro, mas nós éramos alguns jovens, a gente vinha com folhetinho, né, e entrávamos nos ônibus, pedia autorização para o motorista, ele autorizava e a gente entregava para os funcionários. Legal. E também, às vezes, quando vinha um ônibus normal, ônibus de viação normal, a gente entrava nos ônibus também. Então esse ponto aqui é um ponto que eu vinha muito com o grupo para evangelizar, né? No sábado de manhã, começou 1h e pouco da tarde, e os ônibus também, né?
evangelismo no hospital de São João Batista, que a gente ia lá no horário da visita para evangelizar. Viu, Silvio? Isso é muito Eu gostoso. não tá no meu roteiro fazer essas perguntas para você, mas eu vou fazer porque eu acho que as pessoas vão gostar. Se você pode falar, né, assim, um pouco do pastor Tomasi, porque a gente escuta bastante nos cultos, a Vera aí, mas muitos filhos de membros da Quadrangular não conheceram ele, né, como pessoa. O pouco que eu sei é que ele era um homem muito dedicado e Deus usava ele tremendamente. Então você conviveu um pouco com ele, né? Eu Em vida. Eu convivi pouco, eu convivi de 80. Ele morreu que ano? Eu acho que foi 84. Foi na época que estava construindo Rua Cima, então, a igreja do Rua Foi, Cima. eu não me lembro certo. Eu estava aqui em Votorantim ainda. Porque assim, eu convivi com ele, né, desse período de eu começar na igreja, a pregação dele realmente que foi a que me levou a ir para frente para um ato de batismo. O Cristo já estava fazendo a obra no meu coração. E eu vou dizer para você, cara, o pastor Tomasi é um pastor referência para mim no sentido de um homem de oração e um profeta mesmo. Deixa eu abrir um aspa aqui. Não pense nesses profetas aí que ficam dando profetada hoje em dia, não. Assim, Entregando não, revelamento não. aí para todo mundo. Entregando revelamento, dando profetada, não. Era um homem de Deus no sentido de Deus usar a boca dele para falar. Tem uma palavra profética Tem uma mesmo, no palavra momento, na profética. hora ali, né? Eu vou contar uma coisa muito íntima, cara, muito íntima mesmo, assim. Que eu estava nós tínhamos a vigília de oração de sexta para sábado e sábado para domingo. Ele me chamava de. Ele sempre botava apelido de algumas pessoas, né? Tinha o Bernardino, o bom menino. Pastor Bernardino, Ele falava, o Bernardino, o bom menino. Ele brincava com algumas pessoas e ele me chamava assim de Silvio o Santo. Ô Silvio o Santo, ele falava assim. Então, não tem nada a ver com o Silvio Santos, não tinha nada a ver com o Silvio Santo. Silvio o Santo, né? E uma vez, na vigília, houve uma coisa gostosa, houve profecia na vigília, né? Foi muito mover de Deus naquela vigília, na sexta-feira para sábado. E no domingo de manhã, a gente já tinha um culto das 8, né? Eu era molecão, depois fomos para a escola dominical. Eu estava passando e ele me chama na sala dele ali e pergunta assim: você estava na vigília na sexta? Eu estava, pastor. E ele falou: e teve uma profecia? Eu falei: teve. Deus falou o quê? Aí eu comecei a falar o que Deus falou e ele completava. Nossa, não, que interessante. Eu comecei a falar: não, Deus falou isso. Ele falou assim, assim, falou. E falou isso aqui, isso aí, falou. Aí ele me falou uma coisa assim, com humildade, eu vou dizer para você que ele falou. Ele falou: é que eu estava em casa orando e Deus falou a mesma coisa comigo. Eu queria confirmar com você que se você estava aqui, se você tinha participado, se era isso. Isso eu acho que não tem efeito nenhum na estrutura de ninguém, a não ser na minha ali, sabe? Que me colocou como referência, né? Interessante, Eu né? tive outros homens de Deus na minha vida que marcaram minha vida, tanto que num dos livros que eu escrevi, eu ponho ali algumas referências dizendo desses homens, né? Dizendo dessas pessoas que marcaram minha vida, que foram muito importantes. E ele, na verdade, foi a primeira pessoa assim que marcou muito, né? Sou grato mesmo à família, ao Ministério Evangelho Quadrangular, que foi onde Jesus me alcançou. Então, cara, é um período gostoso mesmo, né? Às vezes eu tenho saudade de parar com alguns irmãos assim, né, vamos chamar das antigas, né? Hoje estão todos, muitos deles são pastores, né? Fábio, Tonhão, Toninho Bolo, Davi, que é da Iavé, Cícero e as mulheres, né? Então, dá vontade de sentar Alguns estão na quadrangular, alguns estão cavera lá, né? Alguns estão na Deus Presente, outros estão na Quadrangular, ou Davi tá ali, então eu não sei onde estão, né? Eu, como eu falei, vocês acabam perdendo o contato, né? Mas assim, importante que estão. Isso, exatamente. Importante que estão Isso que é importante. pregando o Evangelho de Deus, né? E assim como a mão tem 10 dedos e são todos diferentes, que as pessoas se adaptem. Acho que é em Marcos 9 que Jesus fala: quem não é contra é a favor. Né? A gente não pode ter esse egoísmo de achar porque você gosta, você quer, a pessoa tem que estar na mesma linha sua. Não, a pessoa está no reino de Deus, está no Evangelho, dentro do Evangelho, né? Eu vejo o seguinte também, por mais que seja ruim, quando surgem divergências, se a gente for perceber, essas possíveis divergências que acontecem no meio ministerial, Deus
se utiliza Isso, de exatamente. tudo isso para poder levar o evangelho dele. Alcançar, né? Assim, eu tenho uma visão teológica bem diferente da igreja que eu frequentei a minha vida toda, teológica. Uhum. Mas isso nunca fez com que eu não tivesse admiração pelas pessoas. Isso, Posicionamento teológico, né? exatamente. Você é uma pessoa que eu vejo muito, você é uma pessoa, conheci inclusive um amigo meu, Norberto Carlos, que era lá do Instituto, me chama lá, você não teve contato com o Norberto? Do ICP, Do ICP? do Instituto Cristão de Pesquisa. Então, o Norberto faleceu já uns anos atrás, né? Aham. Então, Norberto, nós somos contemporâneos, somos da mesma turma do seminário. E ele era luterano, né? E na minha turma eu tinha presbiteriano do Brasil, presbiteriano independente, assembleiano, eu tinha de várias denominações, né? Quadrangular, e outras igrejas neopentecostais que apareceram por lá, Igreja de Jesus Cristo, Igreja de Cristo no Brasil, um monte de denominações. E a gente convivia bem, Então, apesar de termos divergências teológicas. diversidade teológica. É. Então você hoje, como uma pessoa que atua muito na área, né, da apologética, né, na defesa daquilo que você sempre está apresentando, você vai ter divergência. Isso, com certeza. Né? Eu tenho divergências com denominações, apesar de pregar em algumas denominações, que aí eu falo com o pessoal, a gente pode caminhar na mesma direção Isso. e nem necessariamente andar junto. Exatamente. Essa é uma situação. Isso tem base bíblica até, né? Não queria citar tanto a Bíblia, mas Paulo e João Marcos, né? Que tiveram uma divergência, e depois no final mandou chamar João Marcos, né? A Bíblia, a questão do Paulo e Pedro, inclusive. Isso, Gálatas, né? E quem fala lá que não foi pouco a contenda. Imagina. E depois, na ciência 1ª e 2ª Pedro fala para ler com atenção as epístolas de Paulo, porque muitos ignorantes e indoutos distorcem para a própria perdição. Quer dizer, dando primazia para ele como um erudito, um teólogo, né? Interessante, né? E aí mesmo Paulo cita, né? Vocês vêm falar que um é de Apolo, outro é de Paulo. O importante é que Cristo, isso. Né? Então, assim, eu acho que a vaidade humana, ela sempre vai existir. Até no meio contexto religioso. E eu acho que bastante no contexto religioso, e as pessoas têm que deixar essas vaidades, né? Tem mesmo. Porque, como disse alguém que não me lembro quem, que a gente vai ter muita surpresa quando chegar no céu, né? Porque vai ter muita gente que a gente acha que não era para estar, que não era para estar, e vão estar porque a salvação Cristo é a salvação, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, eu acho que é importante a denominação religiosa, fazer parte, estar junto, envolvido, mas que ela não seja o ponto que cria a separação entre os irmãos. Que ela não seja exclusivista, né? O problema da religião é o exclusivismo, né? E muitas, infelizmente, estão indo para esse lado, né? Já existem algumas, a gente não quer citar o nome aqui, mas já existe. Que não é a ênfase do nosso bate-papo aqui, né? Que a gente tá falando de Deus, tá falando de Jesus, a gente acaba entrando nesses pormenores aí, né? Mas eu estou muito contente aqui do lado do Silvio, né? Legal. Silvio, que eu não queria tocar nesse assunto, mas teve todo mundo que acompanha a vida do Silvio pela internet, mas é um homem de Deus. Eu acredito que, como ele acabou de citar quase agora, nós estávamos conversando fora, Romanos 8:28, né, Silvio? Todas as coisas. Então, eu tive percas, assim, já de pai, mãe, irmãos, né? Você teve do filho, então foi um momento, acredito que, assim, acho que não sei falar divisor de águas na sua vida, né? Mas é assim, é uma coisa que... Marca. Você tá aí, né? Você é pai, eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Então João Pedro, ele ficou 30 dias no Gepasse. Nossa. Ele não morreu. E eu falo, sem medo de errar, você é cristão, pregador. Eu não estava preparado. Não. Eu acho que você estava mais preparado que eu. Eu não estava. Acho que preparado a gente nunca tá, né, Silvio? Não. Que acontece assim, na teoria, a prática é outra. Então o João Pedro teve um dia que ligaram para nós, o pulmão dele fechou. Oxi. Aí minha perna sumiu. Sumiu minha perna. Eu não tinha palavra, não tinha o que falar. Eu falei, mas é complicadíssimo. Então, isso prova que a gente é uma realidade, que estamos aqui. A vida é uma realidade. A gente nunca vai saber tudo. Isso daí descaracteriza pastor, teólogo, seja lá você que está ouvindo a gente, estudante da Bíblia. Nunca, né, Silvio? A gente não tem resposta para todas as coisas.
Então a gente tem que caminhar. Não vai entender. Então, não vai entender. Não vai entender. O que a gente tem que saber é que foi um Deus que nos criou. Como está lá em Gênesis, no capítulo 1, e como está em João, no capítulo 1, existe uma realidade primordial, um Deus que deu início, pontapé em tudo. Então, um dia, nós que somos cristãos, temos essa esperança de estar na presença dele, né? Assim, com uma vida eterna. Então, a Bíblia fala a respeito disso, e nós caminhamos por fé. Não caminhamos por vista, né? A Bíblia fala que Deus chamou Moisés saiu de lá de um trono que ele estava preparado para uma outra vida, como que enxergando no invisível. Então, enxergar no invisível, é loucura, é Paraná, não é. A gravidade, a gente enxerga ela? Não. O amor, a gente enxerga ele? Os átomos, a gente enxerga eles? É verdade. Mas eles existem. O nosso Deus é um Deus real, uma realidade, que fez todo esse planeta belo, a cidade de Votorantim, bonita, aí, capital do cimento, e que nós estamos aqui como servos de Deus, cooperadores de Deus, estamos aqui. O pastor Silvio tem uma história, né, linear na vida dele, da esposa, família, e de acordo com a Bíblia, nós vamos para um tribunal receber galardões, né? Eu acredito que você tem bastante galardões, pastor. Igual você foi humilde de falar agora. Não, mas acho que... Então você não está preocupado com isso. Então, mas que esse peso agora disso, que possa ir para o futuro e que você, ao contemplar tudo aquilo que Deus te promete como promessa verdadeira dentro da Bíblia, possa estar no Salmo 37, versículo 4, para a gente deleitar no Senhor e Ele considerar o desejo do seu coração. Assim, na verdade, colocando a questão da perda do meu filho, né, que foi essa tônica da conversa, foi um período difícil para nós. Eliane e eu, Nicole, os familiares estavam mais próximos, sofreram muito, né? Mas teve vários questionamentos, ainda tem alguns questionamentos, ainda tem os questionamentos. A lembrança sempre está junto. Mas até um ponto de que um dia, eu vendo alguma coisa, né? E a frase que falou, eu não vou citar da onde, e a frase que falou disse assim, compreensão não é o ponto principal, né, para acreditar. Entendeu? Então, o compreender não é um item... Porque a gente é limitado também. Não é um item importante para você poder acreditar. O importante é acreditar. Né? Então, aí e foi muito rápido, né, o percurso todo, desde do início do câncer do Rafael até o falecimento dele, vou dizer assim, 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses, e a gente sente muito, os amigos sentem muito, a gente sofre, a gente chora muitas vezes e tal, mas aí entenda uma coisa, Deus tem um propósito em todas as coisas, nas dores Deus tem um propósito. É o C.S. Lewis que fala que o megafone, a dor é o megafone de Deus. Sim. E assim, não tem nada que seja no sentido pequenino em dizer, por causa disso, por causa daquilo, isso aconteceu por causa... Não. Aconteceu porque Deus é soberano e as coisas acontecem. Eu gosto de pensar que Jesus falou que estaria conosco em todos os dias, né? Nos dias maus e nos dias bons. E Ele sempre esteve, a gente sempre viu a mão do Senhor em todos os dias. Eu vou dizer para você, a gente vê bastante nos dias que não são bons. E você que está passando por uma luta, uma dificuldade, por mais que você não entenda o porquê, de coração, para quem passou também algo parecido, não se preocupe em entender. Descanse em Deus. Coloca na mão do Senhor. Fala, Senhor, olha, como disse aqueles gregos, né? Ajuda-nos a nossa fé, e que permaneça. E uma coisa que eu quero deixar muito real, nas suas dores, compartilhe ela com as pessoas do seu convívio. Eu fui para a rede, falei no Facebook, falei no Instagram. Eu lembro. Muitas pessoas mandou mensagem, as pessoas não ligaram, e foi sábio, né, por parte das pessoas não ficarem ligando, para a gente não ter que ficar explicando. Isso. As pessoas viram ali a mensagem que eu coloquei no vídeo, e eu via muita gente compartilhando, muitas. Eu vou dizer para vocês sem medo de errar, foram milhares de pessoas. E aí as pessoas de outras denominações, lugares que eu passei, lugares que eu não conhecia, lugares que eu não fui, dizendo estamos orando. E uma realidade que eu e Eliane e Nicole nós sentimos em casa, né, foi a oração dos irmãos.
Como a oração dos irmãos nos fortaleceu, né? Como a gente viu o carinho dos irmãos, né? Apesar de todos nós estarmos limitados numa situação de dificuldade, de luta, mas orar um pelo outro como fortalece, né? A importância da Igreja de Cristo estar orando pelos outros, né? Por isso que eu vejo assim que esse é um campo legal de buscar sempre unidade, né? Exatamente. Podemos andar. Calor, né? Calor humano. Eu gosto muito dessa frase que eu citei, vou até citar de novo. A gente está andando na mesma direção. Não necessariamente precisamos andar juntos. Uhum. Né? Então, às vezes eu vou pregar numa denominação e a pessoa fala, ô pastor Silvio, poxa, vem com a gente e tal. E eu falo, olha, eu agradeço, eu estou numa denominação que eu gosto muito, estou no meio ali com o pastor, eu não sou pastor titular, né? Na verdade eu nem faço parte do quadro oficial da denominação como pastor, mas a igreja local me aceita como pastor e meu pastor também. A gente está junto ali, dentro do possível participando e ajudando os irmãos. Outras denominações convidam para a gente pregar, a gente vai. Mas assim, olha, eu posso estar indo com vocês, abençoar vocês, mas não necessariamente preciso caminhar junto. Exatamente. O final da nossa jornada vai ser o mesmo. Exato. Né? Mas aí andamos em times diferentes, né? Às vezes um ali, outro aqui e tal. E ao mesmo tempo também ouvindo os irmãos, os diversos pregadores que pregam, para que a gente de vez em quando se olhe, né? Para a gente ver se a gente está no mover certo, no caminho certo, no sentido de expurgando todo o conceito humano, né? Eu gosto muito de pensar no Evangelho. Eu vou trazer uma pessoa que não é do Evangelho. É como leitor e estudante, né? Eu gosto de ler muitas outras coisas e tal. E tem uma frase de Tolstói, que não tem nada, Dostoiévski, na verdade, não tem nada a ver com o Evangelho, mas ele fala assim: sempre que você estiver numa situação de convívio, né, de relacionamento, né, essa é mais ou menos a ideia. Aprenda a tirar o eu do, da soma, da conta. Entendeu? Então a gente faz as contas e sempre o nosso eu, o meu ponto de vista, o meu achismo, ela faz parte da soma. Né? Então é 4 mais 4 vezes 2 vezes 5 mais o que eu penso. E aí eu não consigo compreender o outro porque eu estou colocando o meu eu. Então, saia da equação. Né? E quando você sai da equação, você vai olhar o outro pelo ponto de vista do outro. Né? E Jesus tem uma coisa que eu gosto muito, né, no pensamento dele, que ele não estava muito preocupado em convencer, ele estava preocupado em explanar. Já que o convencimento é do Espírito Santo, e para todas as coisas, né, é o convencimento do Espírito Santo, então ele expunha. Né? E o Augusto Cury, num livro dele sobre, acho que deve ser o mestre da sensibilidade, não me lembro agora qual que é dos livros, ele fala que quando Jesus trouxeram para ele aquela moça que foi pega em prostituição, e ele falou aquela frase que mudou o paradigma, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra, então ele mudou o paradigma. O paradigma ela é uma pecadora, né? Aí ele traz um novo paradigma, então se ninguém tem, fica à vontade, cumpra a lei. E aí as pessoas quebraram ali, né? E aí ele pergunta à mulher, onde estão as pessoas que te acusam? Ela fala, foram embora. Fala, então eu também não te acuso. Então, Jesus não faz a função de nos acusar. O Espírito Santo, ele não nos acusa. Ele nos convence do pecado e da justiça. Ele trabalha no nosso coração. Então, estar junto com as pessoas é legal nesse sentido, né? Pegamos lá o ponto lá da perda, trouxemos aí para a questão do orar um pelos outros. E aí também entra o ponto que eu fechei aqui a conversa desse ponto aqui, nem sei porque eu entrei, mas alguém deve estar precisando. Olha as coisas fora da sua equação, até a sua vida, né? As pessoas acham que as pessoas se colocam muito como importante, né? Então elas têm que entender se blinda, né? Se blinda, esquece que é ser humano ainda, né? Nós estávamos conversando quase agora, não interrompendo ele, mas dando uma continuidade.
Então, a gente tem que atentar mais para o que Cristo falou, os evangelhos, ler o que Cristo pregou, ensinou como rei no evangelho, que Pedro, Paulo, porque a gente olha o sistema hoje, que a gente fala, a gente é bastante crítico, tem que ser crítico mesmo, Sim. do sistema. Então, o próprio Cristo como ser humano vivendo nesse planeta, olha quanta adversidade ele teve, né? E tudo que ele vivenciou, que nós vivenciamos. Por isso que o escritor de Hebreus fala para a gente chegar com confiança perto dele, se aproximar dele, porque ele entende. Né? Ele teve que sair correndo numa circunstância da vida dele. Oh, você já parou para pensar? Eu sei quem é Jesus, eu sou um teólogo de formação. Jesus é o Logos, é o Criador do universo, como está em João 1:1. Mas como ser humano, ele teve que sair correndo no lombo de um jumento, porque um déspota, um tirano, ia matar ele. Botou para quebrar. Pô, mas não pode, pô, eu sou pregador do evangelho, pastor. Eu prego todo domingo na igreja, eu vou mostrar que eu tô com uma dificuldade com meu filho do usuário de droga, a minha filha tá assim, descambando para outro lado da opção sexual dela. Ah, não, pode sim, infelizmente, sabe? Eu não quero desconstruir o que está sendo construído na sua mente, eu estou simplesmente falando que a gente é ser humano e a gente vivencia percas, a gente vivencia enfermidades no nosso corpo, a gente vivencia percas de coisas materiais. Quantas pessoas que eu conheço que estavam tão bem, pastor? Bem, entre aspas, aos olhos do mundo, né? Porque a gente, como que a gente está aqui agora, se eu morrer, eu pastor aqui, não vai acontecer isso. Tivermos um infarto fulminante, é desse jeitinho que nós vai ir. Eu não vou levar o meu carro que está ali parado, a casa que eu construí, a minha família vai lembrar de mim. Então, a gente tem que parar, porque a gente começa a vivenciar crises existenciais, e às vezes dentro de um lugar que está dando uma opção para você, que você pode sair, mas como que eu vou sair se dentro desse sistema está falando que eu não posso aceitar uma enfermidade no meu corpo, eu não posso aceitar uma perca, mas eu estou vivenciando. É um fato. O Jefferson, você está pregando o evangelho pessimista? Não, eu não estou pregando. Não. O evangelho é para a transformação do pecador em salvo. Né? As coisas que vai acontecer na minha vida são construções minhas. Que às vezes Deus nem se intromete, porque são opções, escolhas minhas. Então são uma realidade, irmão, nós estamos vivenciando. Estamos no século XXI, sabe? O conhecimento está aí, olha a inteligência artificial. Quanto conhecimento fácil, acessível, coisa que você tinha que ir para um instituto, para uma faculdade, para uma universidade, está na sua mão aí, ó, está na palma da sua mão, no celular. E as pessoas não querem, não têm interesse em aprender. Uhum. A gente olha João 8, fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade? Qual é a verdade que a gente está buscando para as nossas vidas mesmo? Então a gente olha, parece um paradoxo, né? Um pastor enfrenta pastor, cooperador, ancião, padre, seja o líder cristão, ele vai enfrentar crise na família, pode enfrentar divórcio, ele pode enfrentar adultério, ele pode enfrentar perca de serviço, um monte de coisa. Ele é um ser humano, ele está aqui, é ser humano do mundo. E o Cristo falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, eu gosto do Silvio, toda a vida gostei dele. Acredito que assim, ele tem uma empatia pela minha pessoa, senão ele não tinha aceitado também, né? Porque hoje em dia está tão difícil, né? A gente vive dias difíceis, né? As pessoas estão só vivendo de fachada, né? O narcisismo patológico está aí, meu Deus do céu, não quero nem falar sobre isso, que dá outro vídeo, né? Outro encontro. Esse tema. Mas a palavra que eu deixo, acompanhando essa palavra do Silvio, é que a gente é humano. Vivencie a sua humanidade. Não desfaça da sua humanidade, porque daí você vai ter problemas seríssimos em muitas áreas da sua vida. O Cristo enfrentou todas as adversidades, foi até para a morte, ele experimentou a morte em nosso lugar. Então Jesus vivenciou tudo que um ser humano vivencia. Por isso que o escritor aos Hebreus fala para a gente chegar com confiança, porque a gente tem um sumo sacerdote, que é Jesus, que pode compadecer das nossas necessidades e fraquezas. É isso mesmo. Eu vejo que uma grande dificuldade hoje, como você citou, o sistema, porque é exatamente a prática da vida religiosa, né? Da que é aquela coisa do externo, né? E lembra lá de Davi, né? Deus olha o coração.
Então, a fachada, a medição de sucesso, a medição de realização, a medição de espiritualidade está muito voltada para as coisas aparentes, né? Então, esse humanismo, né, para não dizer carnalidade, né, ela adentrou em alguns pensamentos ao ponto de que achar que se você está em Cristo, todas as coisas vão ser boas, no sentido de só vamos ter resultados bons, não. Por isso que Mateus 28, né, versículo 20, no final fala, estarei convosco todos os dias. Eu gosto desse texto porque é dias bons e dias maus. Se você pensar em Romanos, né, todas as coisas colaboram para o bem. Então, se você for medir alguma coisa na sua vida, assim como Jesus ela é a nossa régua, né? Eu gosto de imaginar também que ele fosse um filtro, né? Um crivo. Existe uma ferramenta na mecânica que chama passa não passa, sabe? É uma ferramentinha muito simplesinha. Passa não passa. Então, Jesus ele tem que ser esse crivo na nossa vida. Tudo que for ver, né? Olha, tem um livro, fugiu o nome agora do autor, é antigo esse livro, década de 80, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Se eu não me engano, deve ser Daniel Dan, acho que diz o nome dele agora. Mas aí depois pesquisa, vale a pena. Não tem, acho que não vai ter mais para comprar. E esse livro marcou tanto quando o período que eu li, que eu sempre me perguntava assim, como que Jesus faria? Então isso é colocar o crivo. Como é que Jesus olhava as prostitutas? Como é que Jesus olhava o carente? Como é que Jesus olhava, né, as pessoas? E aí, nesse ponto também, aí entra bem o posicionamento que o Jefferson tem e eu tenho a respeito de algumas coisas sobre o sistema da igreja. Você vê que no evangelho todo, Jesus aplicou as palavras mais duras para os religiosos e as palavras mais misericórdias para os pecadores, né? Então, às vezes nós estamos vivendo em religião, né? A gente vive de religião. Isso é ruim, porque a gente vai à igreja é importante, mas muito mais do que importante do que ir à igreja é ser igreja. Muito mais do que cantar no domingo é ter uma vida de louvor e adoração de segunda a segunda, né? Muito mais do que estar ali naquela hora vivendo com alegria ou mostrando alguma coisa, é viver essas coisas no dia a dia, entendeu? Eu tenho um desenhinho que eu vi há muitos anos atrás, acho muito engraçadinho. É uma charge e tem uma mulher parecida com a mãe do Kiko, do Chaves, sabe? No púlpito da igreja, com o cabelo cheio de bob, assim, escova de dente no bolso. Ela tava de, tipo assim, um hobby, né? Escova de dente no bolso, cabelo cheio assim. E no púlpito da igreja, microfone na frente, ela falou assim, irmãos, eu estou dormindo na igreja, porque o meu marido é mais legal na igreja do que em casa. Eu gosto muito desse desenho, né? Porque as pessoas, às vezes, elas são uma coisa, né? É uma duplicidade de caráter, né? Elas são uma coisa no convívio da igreja e uma coisa no convívio em casa, né? É, então, às vezes, as pessoas vivem uma coisa que não são. Tá, as pessoas vão viver uma máscara durante um tempo, mas não o tempo todo. E tem uma outra frase também desses pensadores aí, assim, é, não conviva muito de perto com seus ídolos. Nossa, muito sério, hein? É uma frase Quando a complicada. gente vê essa parte de ídolo, eu li o livro da Nancy Pierce, não sei se você conhece a Sim. escritora, né? O livro dela, Verdade Absoluta, me ajudou bastante. Uhum. Negócio de teorias de origens, né? É, E eu acabei me identificando, ela é presbiteriana, né? Americana, e ela fala sobre o ídolo do coração lá de Romanos. Uhum. Então, que o ídolo não é só a estátua, não é só Não, aquela não. imagem que a turma tem uma ideia de ídolo. É. Qualquer coisa que você coloca no coração e está na frente de Deus se torna um Né? ídolo na vida do ser humano, né? E essa ideia é a seguinte, porque às vezes a gente convive, a gente vê umas coisas de longe, né, e quando chega de perto não é. Esse daltonismo emocional é muito interessante, né, porque quando a gente convive, eu me lembro de uma situação, quando eu estava na missão,
E um rapaz da missão, eu era líder da missão, e aí uma pessoa que tinha sido aluno nosso na missão, depois ele veio trabalhar conosco na missão, e ele falou para mim uma frase um dia. Falou: Silvio, pastor Silvio, eu acho que você não devia ser tão próximo das pessoas. Eu falei: por quê? Eu falei: não, porque o meu pastor, havia uma distância entre nós, e você é muito próximo, você fala muito das suas dores, das suas lutas, das suas dificuldades, você é muito natural, aí as pessoas vão perder a referência sua de líder. Ai, que coisa louca. Cara, eu fiquei olhando assim, esse cara não entendeu quem é Jesus. Entendeu? Não entendeu o que é Jesus. Então essa frase desse filósofo que diz assim, não queira conviver de próximo com o seu líder, é porque muitas vezes no convívio, aquilo que é falado não é vivido, né? E aí cai por terra. Então, no pensamento do que Jesus fazia, né? Hoje nós temos uma série aí, que é uma série dados seus direitos de suas fugas criativas, né? Que é o The Chose, não está na ordem. Então a gente não vai defender teologia em cima de The Chose, mas uma coisa que é legal de olhar no The Chose, aí é a minha área de estudo, que é a área de comportamento humano, é o comportamento de Jesus junto com as pessoas. E aquele filme, eu gosto muito de assistir aquela série, porque eu vejo assim um Jesus que sorria, um Jesus próximo, um Jesus que entendia, né? E esses dias eu fiz uma pregação, na verdade estruturei uma pregação sobre uma frase que eu vi no The Shows, que quando no filme, né, a base bíblica para isso, mas no filme a Maria, né, que ela tem uma crise, ela volta a viver a vida errada dela, depois ela volta para Jesus, e quando ela chega perto dele, e ela está chorando, ela está triste demais porque ela teve uma queda, uma caída, e ela fala assim para ele assim: Jesus, eu não vou conseguir viver como você. Sabe o que ele responde para ela? Eu sei. E eu não exijo isso. É santa, né? Uma das frases que me libertou muito na minha vida foi: não tem nada, essa aqui quebra muita gente, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Interessante, não? E não tem nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Porque o amor de Cristo é imutável, é incircunstancial, incondicional, né? incondicional. Então, aí a religião faz com que a gente viva uma aparência de religiosidade e que Jesus sabe que não é isso. Retributiva, né? Aquela coisa de dar e receber, dar e receber, dar e receber. Então, a forma como você encara Jesus, da sua relação com Ele, vai fazer muito da sua intimidade com Ele. Agora, como Jesus não é o nosso ídolo, tá? Porque ídolo é algo que a gente idolatra de longe, e ele mesmo falou que não seria assim, porque ele falou: não vos chamamos mais de servos, e sim de amigos. Então, quando Jesus nos chama para convivência com ele, né, ele quer dizer para você assim: olha, eu escovo os dentes, olha, eu vou ao banheiro, olha, eu pisei num espinho aqui e a sandália não segurou e furou meu pé. Olha, e tem um filme antigo chamado O Evangelho segundo Mateus, que eu gostava muito, eu sempre gostei desse filme também, porque mostrava bem a humanidade de Jesus. É bonito, eu acho bonito a parte quando ele pega os fariseus. Nossa, é porque ele era tudo um Jesus, assim, bem, daí ele ficou sério. Mas até o sério dele é bonito, né? Porque não é aquele sério de irado, iracundo, cara de queixo polimão, mas é aquele sério, sabe? E botou para quebrar, né? E uma coisa, coisa que é interessante é assim, Jesus, ele em momento nenhum, ele se ira ou demonstra
uma ira santa para com o pecador. E quando ele fala com os religiosos, ele tem palavras duras, nunca mal educadas. E quando ele expulsa os cambistas do templo, as pessoas acham que é porque eles comercializavam. Não, não é porque eles comercializavam. Era a ideia que estava por trás, né? E é porque eles estavam ganhando dinheiro de forma injusta na comercialização dos animais que tinha que comercializar ali, que tinha que comprar em algum lugar. Né? Então Jesus trouxe palavra dura. Agora olha uma coisa interessante. Ele não se defende duramente quando é acusado, quando é maltratado, quando cospem nele. Eles não se defendem. E ele não ataca momento algum. E toda vez que tem um pecador que se aproxima dele, ele está com misericórdia. E as palavras dele mais firmes são para aqueles que estão desviando a palavra do Pai ou usando o templo de forma errada. Manipulando, né? Manipulando o templo. Igual você falou aí, você vê Judas, ele nunca destratou Judas. Hoje não. Você vê as pessoas, qualquer pessoa que acaba questionando o líder, aí ele se torna inimigo, o número 1 dentro de uma igreja. Então Jesus não tratou Judas em momento algum, foi Judas que se lançou. Né? Ele nunca falou a palavra, mesmo sabendo que Judas, e ele sabia. Né? Sabia. Então a gente vê que... E hoje quando a gente sabe que alguém fala mal da gente, a gente não gosta. A gente quer vingança, isso, a gente quer justiça. Exatamente. Né? Com Liberdade Poética, Augusto Cury, num dos seus livros também, que ele fala a respeito do perdão, ele fala que Jesus, aí é a Liberdade Poética do Augusto Cury, ele fala assim, que Jesus se refere a Judas naquela hora, ele fala assim, amigo, vá e faça o que deve ser feito. Uma licença poética do Augusto Cury não há base, eu, pelo menos, buscando na minha cabeça, eu não achei nenhum texto que Jesus chama Judas naquele momento de amigo, né? Mas ele fala, amigo, vai lá e faz o que deve ser feito. E aí o Augusto Cury fala, Jesus não tinha medo, e a preocupação dele não era ser traído, era perder o amigo. Entendeu? Então, se alguém te acusa, alguém te inventa, alguém fala, alguém mente alguma coisa, alguém, né? Não se preocupe com isso. Não queira perder um amigo, né? Não queira perder um amigo. Mas saiba de uma coisa, às vezes pessoas se distanciam de nós. É um direito que elas têm. É uma escolha, um direito que elas têm. É isso que o cristão tem que entender. Hoje, para mim, foi difícil isso, sabe? Nessa área, que é uma área que eu estudo hoje, que é o autoconhecimento, e acaba conhecendo o narcisismo, né? E a régua, né, do espectro, porque narcisista todos nós temos traços, né? O perigo é do número 7 em diante, que pode se tornar patológico e psicopata, né? Então, mas a gente se envolve de todas as maneiras, e mesmo sendo cristão, então, mas tem que saber que você é cristão, você pode falar não, você pode falar para essa pessoa, eu fico com essa escolha, eu não quero essa escolha. E eu prefiro não ter essa amizade do que ter essa amizade. Então, é um direito, é uma escolha, sabe? Parece que a gente, tão difícil, depois acaba se tornando tão simples, né? Esse tempo atrás, acho que faz menos de um mês, eu soltei uma frase assim no Facebook, no Instagram, se afaste de tudo aquilo que faz mal. É difícil isso, sabe? Mas eu estou dizendo assim, se afaste de tudo que faz mal. Tudo que faz mal para o seu espírito. Vida emocional. Tudo que faz mal para o seu corpo. E tudo que faz mal para a sua alma, né? E às vezes, dessa escolha de se afastar que faz mal, vou citar um outro filósofo agora de brincadeira, que eu brinco na minha palestra, ele fala assim, como dizia o filósofo Lulu Santos, não é que eu te quero mal, apenas não te quero mais. Então você não é obrigado a conviver com pessoas que te fazem mal. Perdoar não é necessariamente conviver, né? Isso, exatamente. Então assim, e tem coisas que a gente não vai andar junto, né? Não vai andar junto. A gente vai mesmo professando a mesma fé, né? Mesmo professando a mesma fé. Porque tem coisas assim, que nem o pessoal fala, um exemplo, um é calvinista, outro é arminiano, outro é agostiniano, tal, que são as diferenças que podem ter. Mas todas estão indo na mesma direção que é Cristo. O problema é que quando a nossa posição teológica, filosófica ou pensamento qualquer sai da direção da cruz, entendeu? Né? Aí pronto.
Então, se você for pegar a reforma protestante lá com Lutero, né, toda essa situação tem um porquê. Né? Antes mesmo de Lutero já tinha vindo outros. E vou dizer para você, hoje, né, eu tô me segurando para escrever um texto aí, que eu queria escrever a 94 teses, sabe? Para a igreja moderna. Eu estou com uma vontade de fazer um texto sobre isso. Fazer, olha, as 94 teses para a igreja moderna, né? E colocar. Porque, assim, às vezes, o nosso pensamento... É a reforma, né? Foi a reforma protestante, agora é a reforma do sistema. Agora é a reforma do sistema. Porque assim, e aí que acontece, cara, a gente fica muito preso, né? E aí a gente acaba indo por direções, né? Quando eu não gosto, eu não sou um cara de debater na rede, não, evito. Eu gosto de ter discussões teológicas, né? Então, eu acho que amaria parar alguns amigos que têm essas condições de a gente parar e discutir teologia, e discutir várias coisas, tal, né? E aí que neurônio tem um pensamento, eu tenho outro pensamento, nós temos divergências em alguns pensamentos nossos, mas estamos juntos aqui, vamos caminhar sempre juntos. Mas é gostoso até isso, né? Claro que é. Aqueles que pensam que a igreja vai passar pela tribulação, os pré e os pós. Os que vão mostrar que a igreja não vai passar pela tribulação. O pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista, né? Existem os fatalistas e os não fatalistas, e vai, né? Os dispensacionalistas ou não. Então, esses assuntos são gostosos de conversar quando você está num grupo de pessoas que querem aprender sobre isso, né? Que querem discutir sobre isso, né? Agora, quando não quer... a gente deve respeitar também. E o essencial nosso é Cristo, tá? E esse ressuscitado, esperança da glória. Se alguma coisa que compor de pensamento fugir disso, não é a verdade. A verdade é que Jesus Cristo veio, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto ao Pai, está sentado à destra do Pai, voltará para reinar, entendeu? E vai buscar sua igreja. Pronto. E essa igreja não é denominação, né? É isso que a gente tem que estar. Mas os pontos de divergência, eu às vezes eu falo assim, pessoal, olha, um é corintiano, outro é palmeirense, é São Paulino. E hoje, nós dois somos corintianos. Ó, nós dois corintianos gravando aqui numa hora que o Corinthians está jogando e a gente aqui, ó, já acabou o primeiro tempo e a gente está conversando aqui. Porque hoje é domingo, são 5 horas da tarde. Eu gosto de assistir o jogo. Quando eu não tenho compromisso nenhum, eu gosto de assistir o jogo. Entendeu? Então, assim, né, eu tenho um hábito. E pra mim tá tudo bem. Antigamente, quando eu era bem legalista, religioso, meu Deus do céu, eu abandonei o Corinthians. Quando... As camisas do Corinthians, né? Agora eu tenho lá, compro. Os meus meninos não gostam. Eu nunca tive. Eu comprei camisa, mas não gosto. E eu respeito. Eles não gostam eu nunca tive camisa assim, de time de futebol. Quando eu tenho, quando me dão, eu dou. Né? Mas assim, agora uma brincadeira à parte, eu falo que eu sou corintiano, mas eu sou um corintiano muito fajuto, né? Eu também. Ao ponto de, quando eu vou pregar, hoje eu não vou pregar. Então, quando eu vou pregar no domingo, eu não assisto nem filmes e nem jogos. Eu evito assistir qualquer coisa no domingo. Porque mexe, cara, emocional que eu vou pregar. Mexe, não adianta. Eu gasto o meu domingo mesmo todinho pensando naquilo que eu vou pregar, tenho aquele tempo para isso. Eu acho correto isso. Deito à tarde lá e fico pensando na mensagem, leio várias vezes os textos, oro e tal. Então eu tiro isso quando eu vou pregar assim. Ó, domingo que eu não vou pregar, né? Aí eu não faço problema nenhum. Se hoje eu fosse pregar, eu não estava nem aqui conversando com o Noronha, né? Para não desfocar daquilo que a gente vai estar compartilhando no outro momento. Mas só na outra semana. Pastor Silvio. Cara, obrigado. Viu? Olha, foi muito legal, muito bacana. Foi 1 hora aí, olha que coisa aí. Eu tinha mais coisas para falar. Eu tinha a época que nós... Olha, você vê que coisa, era para estar na minha vida mesmo. A gente se mudou em 84 para Raimundo Duarte, aqui, ó. Uma rua sem saída, atrás da quadrangular do Racima. Aí eu comecei a frequentar o ginásio. Quem que começou a aparecer lá com negócio de vôlei, com time de vôlei? Eu jogava vôlei. A figura que tá do meu lado. E jogava muito bem, não sei se era levantador, atacante. Não era atacante. Então, mas nossa, foi um ano muito legal, muito bacana, mas eu vou deixar para outro vídeo, porque até os microfones, acho que daqui a pouco a bateria vai acabar. Mas brincando com expressões, né, idiomáticas, quando alguém fala assim, você jogou vôlei? Eu falei, na outra encadernação,
Entendeu? Na outra encadernação eu joguei vôlei. Porque é tanto tempo isso. Eu parei de jogar vôlei com 38. Eu lembro, era o William. Aquele de ocrinho, que faz tempo que eu não vejo ele. O Nossa, Faustino. o Hobbs, Faustino. Faustino, William, Robson, Eu lembro o deles. Kiko. Nossa. O E tem o time Magrão. feminino, o time masculino e o feminino. Tinha né? o time feminino. Eu lembro, eu ia muito lá e ajudava o Mané. Lembra o Mané da Vila Garcia, que lidava com todo... Mané que lidava com todo mundo então, isso. muito bacana. Muito Você ia lá legal. nesse período? Eu ia. Você era muito Eu molecão. vou deixar para outro vídeo. Aí a gente bate outro papo, outra conversa. Nós temos um vídeo para falar só sobre o Procol. Nós temos um vídeo para falar sobre política. Então você vê que história, né? Aproveitando esse Que vídeo história. aqui, ó, acho que daqui umas 2 semanas meu livro já está Que legal, tá não sabia, disponível aí. não sabia, que bacana. Só fazendo uma propaganda, né? Que legal. Que é Princípios de Liderança na Vida de José, filho de Jacó. Peguei a história de José e aí peguei alguns princípios ali de liderança. Já está sendo divulgado no sentido de pré-lançamento. Que legal. Daqui umas 2 semanas, acredito que já estamos aí. Aí na rede você vai achar, que bacana. vai poder adquirir lá bem baratinho. Né? E já estou com 11 livros escritos. Que legal. Aí aos poucos a gente vai estar editando esses e soltando na rede. Que legal. Pastor, Deus te abençoe muito, viu? Deus te abençoe muito. Foi um prazer para mim. Para mim também. Tenho certeza que vai enriquecer bastante família, pessoal aí que gosta do Silvio, acompanha o Silvio na cidade de Votorantim e de Sorocaba. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Amém.